Boa noite. Só para não perder o costume, né? Graça, paz e bem da parte de Jesus. Amém? Amém, amém. Muito obrigado aí ao pessoal do louvor, ao pessoal que nos recepcionou hoje e que está no staff de trabalho hoje daqui da comunidade, o pessoal da transmissão, do som. Que alegria é poder servir a Deus nessa comunidade com vocês. Vocês nos abençoam, vocês nos incentivam e é sempre bom a gente poder estar aqui juntos. Para como comunidade de Jesus, como família de Deus, a gente poder celebrar o nome de Jesus, a gente poder meditar no Evangelho, e cada um que tem trabalhado, que tem se empenhado para que isso aconteça, tem sido uma bênção para essa comunidade, nas nossas vidas, e eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês. E essa noite, eu quero meditar com vocês nas páginas do Evangelho de João, e a gente já vai lá para o finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 20, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero só te posicionar. O que está acontecendo aqui? O que João está narrando para a gente que está acontecendo aqui? Jesus havia sido crucificado. Os discípulos haviam sido dispersos. Isso na sexta-feira, né? E aí no domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, e Maria Madalena, ela corre e conta para os discípulos que Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou. E aí começa então a haver esse fervor, essa esperança que renasce nos discípulos, de que Jesus está ressuscitado, de que Ele está vivo, de que Ele não permanece no túmulo. E então os discípulos se reúnem naquele mesmo dia à noite, eles estão ali trancados dentro de uma sala com medo de que os judeus também os atacassem, porque afinal de contas o seu mestre havia sido morto. Afinal de contas haviam atacado o seu mestre. E então eles estão ali fechados em uma sala, e eles estão ali com essa esperança renovada, mas ainda temerosa. E de repente, mesmo com as portas trancadas, com as paredes fechadas, Jesus aparece no meio deles. E Jesus diz para eles, paz seja com vocês. E fiquem tranquilos, sou eu mesmo. Pode olhar aqui as marcas nas minhas mãos, pode olhar aqui a marca do meu lado, sou eu que estou aqui. Eu estou vivo, eu estou com vocês. Só que quando Jesus aparece para esses discípulos, tem um discípulo que não estava lá. E esse discípulo, então depois ele encontrando com os outros dizem, Tomé, Jesus está vivo. Jesus apareceu, Ele esteve entre nós. E aí, então, é esse trecho que nós vamos ler na sequência do que acontece com Tomé, mas Tomé, ele duvida, ele questiona, ele pergunta, mas será que é mesmo? Porque se eu não ver as chagas, se eu não tocar nas feridas, se eu não tocar no lado e ver que ele foi ferido, se eu não tocar na mão e ver que ele foi ferido, eu não vou acreditar que é ele. E muitas vezes a gente ouve essa história de Tomé e a gente olha por um lado negativo, não é? Pejorativo. Ele é símbolo de falta de fé, de pouca fé, ou de alguma coisa semelhante a isso. Mas a partir dessa história de Tomé e dessa forma como Tomé se relacionou com o ressuscitado, como ele encontrou o ressuscitado, ou dizendo melhor, como ele foi encontrado pelo ressuscitado, acredito que nós podemos aprender lições preciosas essa noite, de como nós podemos encontrar o Cristo ressuscitado. E aí, então, nós vamos para o texto. Uma semana depois, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A partir do versículo 24. Tá? Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram.
E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Nós estamos diante do teu evangelho, Senhor, e clamamos a ti que teu Espírito Santo continue soprando sobre nós. Ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, dá-nos clareza daquilo que o Senhor quer tratar com a gente essa noite. Que nós possamos te encontrar, Senhor. Que nós possamos ser encontrados por ti. Que nós possamos celebrar a tua presença, celebrar a tua companhia constante, porque o Senhor é com a gente. Nós clamamos, Senhor, que mesmo apesar da minha limitação, das minhas limitações, que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa me ajudar a que eu possa trazer aqui aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém e amém. É interessante que os evangelhos, tanto Mateus, Lucas, Marcos, eles não falam muito a respeito de Tomé. Eles colocam o nome de Tomé na relação dos discípulos, dos apóstolos e tal, mas é João quem nos dá assim algumas pistas de quem Tomé era. De como que Tomé se portava, de como que Tomé caminhava, algumas falas de Tomé em alguns momentos ali importantes do ministério de Jesus. Um desses momentos, lá em João, no capítulo 11, né, Jesus, ele fala para os discípulos que ele vai até a Judéia para ressuscitar Lázaro. Estão lembrados? Lázaro tinha morrido, e aí, então, pouco tempo antes, os judeus tinham tentado matar Jesus já. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, Lázaro está dormindo. Eles falam, está dormindo, então tá tudo bem. Ele fala, não, Lázaro morreu. E nós vamos até lá. E aí o Tomé, ele olha e fala assim, pessoal, bora lá morrer com ele. Bora lá morrer com ele. Porque já havia uma ameaça real de morte a Jesus. Então Tomé é esse cara que ele tem coragem. Ele tem coragem. E ele está disposto a, inclusive, entregar sua vida, se preciso for, por Jesus. E ele vai nessa disposição, e ele incentiva, inclusive, os outros discípulos. Um outro episódio, Tomé, no capítulo 14 de João, e agora eu vou ter que dar uma olhadinha, porque a mente falhou. No capítulo 14, quando Jesus diz que ele vai preparar lugar, e que na casa do Pai há muitas moradas, e que os discípulos sabem o caminho, e que sabem para onde ir. Então Tomé, de novo, ele se manifesta e fala assim, opa, peraí, não sei para onde você vai, que caminho é esse? E aí Jesus responde, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé também é esse cara que questiona, que pergunta, que não guarda para si suas dúvidas. Ele não tem medo de chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu estou com dúvida, Jesus, eu não sei, Jesus, me explica isso. Ele tem coragem, mas ele também demonstra suas dúvidas. E aí Tomé é esse cara que quando chega lá na frente, Jesus já ressuscitado, e os discípulos vêm para Tomé e falam, Tomé, o mestre ressuscitou. E ele de novo fala, opa, peraí. Eu quero ver, eu quero tocá-lo, eu quero senti-lo, eu quero ver as marcas em suas mãos, eu quero tocar em suas chagas. E aí então a gente pode aprender algumas lições a partir dessa história de Tomé, de como que a gente pode encontrar Jesus. A primeira lição que a gente pode encontrar é que, na verdade, quem nos encontra é o Senhor. É Ele que vem ao nosso encontro. Se vocês prestarem bem atenção e lerem todo esse capítulo de João, vocês vão perceber que essa segunda vez que Jesus retorna, essa segunda vez que Jesus aparece, me dá a impressão clara que Jesus volta só para Tomé. Vocês não têm essa impressão? É só para Tomé, é só para que Tomé o veja, é só para que Tomé deixe de ter dúvidas, é só para que Tomé realmente creia e veja que ele ressuscitou, para que Tomé possa de fato tocá-lo. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Provavelmente Tomé também lembrou de outras situações onde Jesus veio ao seu encontro. Hoje pela manhã nós meditamos aqui, quando os discípulos estavam em meio à tempestade no lago de Genezaré, numa noite escura, ali por volta das 3 da manhã, e eles estavam ali porque Jesus mandou eles atravessarem, e aí Jesus vai até o encontro deles, no meio da tempestade, no meio da escuridão. Jesus, ele é esse que vem ao nosso encontro, é esse que se doa, é esse que não espera ser chamado, mas ele sempre está à disposição e com os braços estendidos para nós. E Tomé sabe disso.
E aí nessa segunda vez, Jesus vem exclusivamente para Tomé. E ele fala, Tomé, você quer ver as chagas? As chagas estão aqui, Tomé. Olha aqui a minha mão. Olha aqui o meu lado. E não sei se vocês repararam no texto, mas o texto não diz para a gente que Tomé foi lá tocar, diz? Não diz para a gente que Tomé falou, peraí, deixa eu ver, vai Jesus. Eu acredito que Tomé foi tomado por eu vou chamar de constrangimento, mas eu acho que por um sentimento assim de que, nossa, é Jesus, ele está vivo, eu não preciso tocar, eu estou ouvindo a voz dele, eu estou vendo ele aqui à minha frente. Puxa, ele repetiu o que eu acabei de falar para os outros discípulos, dizendo que eu precisava tocar em suas mãos, que eu precisava tocar em seu lado. Jesus repete exatamente a mesma coisa. Ele me ouviu, ele me vê. E o que Tomé faz é cair de joelhos e gritar, Senhor meu, Deus meu, Senhor meu, Deus meu. O Senhor me ouviu, o Senhor sabe das minhas dúvidas, o Senhor sabe dos meus medos, e Ele veio até mim, e Ele se apresentou a mim, porque Ele vem sempre ao nosso encontro. Jesus vem ao seu encontro, meu irmão, Jesus vem ao seu encontro, minha irmã. Pode ser que você está passando por um momento onde você está se sentindo sozinho, onde talvez, como Tomé, você não consegue perceber o Cristo ressuscitado. Tem muita gente dizendo para você, Cristo ressuscitou, Ele é vida, Ele é esperança, Ele é força, Ele é poder, Ele é presença, Ele está contigo. E aí você, no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, não consegue perceber isso. Talvez você está passando por um momento de luto, talvez você está passando por um momento de dúvida, talvez você está passando por tantos momentos que fazem com que a gente não consiga enxergar o Cristo ressuscitado que vem ao nosso encontro. E aí para você, meu irmão, essa noite, Jesus está dizendo, olha aqui, toca minhas chagas, toca o meu lado, ouve a minha voz, eu venho por você, eu venho por você. Jesus não nos trata como multidão, Jesus não nos trata como povo, sabe? Ele nos trata individualmente, Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe das nossas angústias, das nossas dúvidas mais profundas, daquilo que nos causa medo, daquilo que tem doído lá no fundo do nosso coração. E Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Fique em paz, meu irmão, Jesus vem ao seu encontro. Ele está disponível para você. Ele está disponível para você. Uma outra lição nós podemos aprender nesse texto, nesse episódio em que Tomé e Jesus se encontram, e Jesus fala ali com Tomé, é que nós podemos encontrar o Cristo ressuscitado no meio do seu povo. No meio do seu povo. É interessante aqui, eles estavam reunidos. Não é isso que nós lemos? Eles estavam reunidos como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, como aqueles que estavam esperançosos e talvez ansiosos por saber o que vai acontecer agora. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, nós o vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos. Mas e agora? E eles estão ali reunidos como igreja já, esperançosos, clamando por Jesus, esperando por aquilo que Jesus tinha a dar a eles, esperando qual que seria o próximo movimento, o próximo passo. E reparem bem aqui, que eu não estou dizendo que eles estavam numa placa de igreja, dentro de uma denominação, dentro de um prédio que se denomina templo cristão. Não, eles estavam reunidos numa casa. Mas eles estavam ali enquanto povo de Deus. Enquanto gente que seguia o Messias, enquanto discípulos de Jesus. E onde os discípulos de Jesus se reúnem, ali também o ressuscitado está. Amém? Amém. Quando nós nos reunimos aqui, seja que dia for, seja presencialmente, seja virtualmente às quartas-feiras, né, Claudião? Jesus está conosco. Ele está no meio do seu povo. Ele está entre nós. Ele está entre os seus discípulos. Ele está presente. Afinal de contas, Ele mesmo prometeu, não foi? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, um segundo lugar, onde a gente pode encontrar o Cristo ressuscitado, é no meio do seu povo, é entre o seu povo. E friso aqui de novo, eu não estou falando que a Igreja Batista é em Quitaúna, eu não estou falando que a igreja é isso ou a igreja é aquilo, não são denominações, é o povo de Deus, entende? É gente que ama Jesus, que é discípulo de Jesus. E eu louvo a Deus porque aqui eu conheço e me encontro dominicalmente com muitos discípulos de Jesus. Isso tem abençoado a minha vida. E tem abençoado a vida da minha família e eu acredito que a sua também.
Onde os discípulos de Jesus estão reunidos, ali o ressuscitado está. E ele está ali presente, como nós cantamos, para curar. Ele está ali presente para ensinar. Ele está ali presente para que, usando esses seus discípulos em amor, um fortaleça o outro, um dê a mão ao outro, um possa ser ali um pilar na vida do outro. Eu não sei quanto a vocês, mas muitos momentos da minha vida, eu fui abençoado por irmãos queridos da nossa comunidade de fé, de outras comunidades de fé, gente que é discípulo de Jesus, gente que não está preocupado em te julgar, em te condenar, mas está preocupado em que você também seja um discípulo de Jesus, em que você também se encontre com Jesus, em que você também seja alcançado pelo amor, pela graça desse nosso Deus. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu não me canso de contar, porque eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, um dos tempos em que eu estava mais distante de Jesus, e eu acho que perto de Tomé, olha, eu tenho muito a aprender com Tomé ainda hoje, mas olha, eu estava numa situação em que eu achava que Deus tinha me abandonado. Eu estava numa situação em que eu achava, e eu acreditava piamente que de alguma forma eu tinha sido rejeitado por Deus. E aí eu estava tocando a minha vida. E um dia eu encontrei com um amigo, e esse amigo de muitos anos, lá da Igreja Batista do Bom Retiro, pastor Fernando, e ele, então, aquela coisa que você encontra um amigo na rua, e, oi, tá tudo bem, tá tudo legal, tudo certo e tal, e aí como que tá fazendo? Pá, vamos marcar uma pizza? Vamos, bora. E ele foi para minha casa, então, comer uma pizza. E ele foi com a sua esposa, com seus filhos, e nós sentamos à mesa, eu, minha família, o Fel, né, como nós o chamamos carinhosamente, sua família, e ali eu não tinha a menor noção que eu estava sentado numa mesa com discípulos de Jesus. Eu estava sentado numa mesa com gente que seguia e servia a Jesus. E que gente que estava interessada e que estava orando para que eu também reconhecesse, percebesse Jesus em meus caminhos. E que deixasse dessa bobagem de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, de achar que Jesus não era mais por mim, de que de alguma forma eu tinha feito alguma coisa que ele não queria mais saber de mim. Não. Ali estavam reunidos, discípulos de Jesus. E aí a conversa foi ficando gostosa. Sabe aquela conversa gostosa de amigo antigo? Que o papo vai ficando cada vez mais quente, mais caloroso. E aí do nada o Fel solta uma frase. E aí, Cezinha, tá fazendo o que pelo reino? Aí eu dei aquela parada, aquela pensada. Falei, e agora? O que eu respondo, né? O que eu respondo? Porque eu acho que eu estou fora do reino. Mas aí eu não queria passar vergonha, né? Então eu falei assim, não, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, fique em paz. Eu dou meu dízimo. Eu frequento a igreja todos os domingos. E eu realmente estava sentado no banco de uma igreja todos os domingos, às vezes dormindo, né? Aquela me cutucando, acorda aí, meu. E aí ele falou assim, não, Cezinha, não é isso que eu te perguntei não, meu irmão. O que você está fazendo pelo reino? O que você está fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? Quem você tem abençoado? Como você tem chamado outros discípulos a servirem Jesus? Aquilo me desconstruiu. E o Fel falou aquilo com tanto amor, sabe? Que eu consegui perceber nele e naquele momento, naquela reunião para comer uma pizza, a presença de Jesus. A presença de Jesus que transforma, que chama a gente de volta para casa, que nos mostra como nós somos amados por Ele e que Ele não nos rejeita jamais. Onde há discípulos de Jesus reunidos, onde há uma reunião de pessoas que servem Jesus, o ressuscitado está entre eles. Amém? Amém. Uma terceira lição que nós aprendemos com esse texto, e eu acredito que essa é uma das que mais me pega, sabe? Das que mais me pega. Quando os discípulos falaram para Tomé, olha Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé então, ele fala, opa, peraí, para eu acreditar eu preciso que... Ele não falou que precisava que Jesus fizesse coisas mirabolantes, falou? Ele não falou assim, peraí, é Jesus mesmo? Porque se antes de morrer ele já fazia tantos milagres,
agora ressuscitado, ele tem que ter feito uma coisa muito extraordinária para acreditar que é ele. Mas não foi essa a atitude de Tomé, foi? O que Tomé disse, ele foi o seguinte: olha, eu acredito, se eu conseguir tocar, se eu tocar nas feridas de Jesus, se eu tocar nas chagas de Jesus. E a tradição cristã, ela vai nos ensinar que nós encontramos o ressuscitado, nós encontramos o Cristo ressuscitado nas chagas, nas feridas do mundo, entre aqueles que sofrem, entre aqueles que estão padecendo. É lá que Jesus está. É perto desses que Jesus está. Então, meu irmão, minha irmã, não se engane, não se engane. Existem muitas vozes dizendo que para a gente encontrar o Cristo ressuscitado, a gente tem que estar sentado dentro de um templo. Existem muitas vozes dizendo que para a gente encontrar o Cristo ressuscitado, a gente tem que estar contribuindo, a gente tem que estar fazendo isso, fazendo aquilo, não fazendo isso, não fazendo aquilo. Quando na verdade a gente pode encontrar Jesus entre aqueles que estão feridos, entre aqueles que estão sofrendo. E lá Ele está, lá Ele está, lá Ele está. E eu ouso dizer que é para lá que Ele nos convida a ir. Para enquanto discípulos dEle, para enquanto igreja dEle, a gente possa dizer para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão machucados, para aqueles que estão fraturados pela vida, a gente possa dizer: olha, Jesus continua te amando. E Ele estende a mão para você, e Ele vem até você. E é Ele que sara as suas feridas, e é Ele que te cura, e é Ele quem te liberta, e é Ele quem é sua companhia. E eu estou aqui para te dizer isso. Eu estou aqui para te dizer isso. E aí talvez você pode estar pensando: tá, César, mas espera aí, de onde que você está tirando essa conversa aí? Mateus 25. Mateus 25. Que vai nos dizer, o próprio Cristo falando, que naquele dia, uns cegarão todas as nações, uns serão colocados à direita, outros à esquerda. Vocês se lembram disso? E aí, para aqueles que foram colocados à direita, Ele vai dizer: olha, vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Porque quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Porque quando eu estive preso, vocês foram me visitar. Porque quando eu estive doente, vocês me acolheram. E aí o texto de Mateus vai dizer que essas pessoas vão olhar para Jesus e vão dizer: mas peraí, Senhor, quando que isso aconteceu? Quando que a gente te viu doente? Quando que a gente te viu nu? Quando que a gente te viu preso? E Jesus vai dizer: olha, cada vez que vocês fizeram isso para um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Vocês fizeram para mim. Onde há chagas, onde há feridas, o ressuscitado está presente. Está presente para curar. Está presente para aliviar dores. Está presente, presente, sempre presente. Mesmo que a gente não consiga perceber. Mesmo que a gente não o consiga notar. E Ele nos chama, eu e você, para que a gente seja essa voz que anuncia ao mundo de que o ressuscitado está presente no mundo. De que Ele não nos abandonou à própria sorte. E de que por maiores que sejam os nossos sofrimentos, a presença dEle continua constante. Ele continua estendendo a mão, Ele continua nos amando, Ele continua vindo em nossa direção. Nós podemos tocá-lo. E nós o tocamos quando nós tocamos as feridas do mundo. Nós os tocamos quando a gente dá um abraço para aquele camarada que está fedido na rua, sem tomar banho há dias, com fome, talvez até um pouco embriagado, mas que faz meses que ninguém olha para ele. Faz meses que ninguém estende a mão. Faz meses que ninguém o percebe. E aí passa um discípulo de Jesus e consegue perceber o quanto aquele homem é amado. E estende a mão. Puxa. E dá um abraço. E aí não importa o cheiro, e aí não importa a roupa, e aí não importa nada. O que importa é que ali está um filho amado de Deus, um ser humano feito à imagem e semelhança do Senhor, alguém que pode e que deve ser alcançado por esse amor, e que eu e você devemos estar à disposição para isso. Porque
é nesse lugar que fica viva a presença de Jesus, sabe? Fica viva, perceptível, tocável, apalpável a presença de Jesus. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente está procurando Jesus nos nossos rituais. A gente está procurando Jesus nas nossas reuniões apenas, ou em momentos assim, sabe, tranquilinhos, gostosos, que a gente está aqui sentado nesse ambiente gostoso, está um pouco calor, mas está tudo bem, a gente tem um lugar gostoso para sentar. E que bom, e que bom. E aqui também Ele está, como nós já dissemos. Mas há uma dimensão, e eu vou chamar assim porque eu não consigo achar outra palavra, há um lugar em que Jesus se faz tão presente, que é quando a gente estende a mão e alcança aqueles que estão sofrendo. E a gente consegue então ser Jesus para eles. E é para isso que Jesus te chama, meu irmão. E é para isso que Jesus te chama, minha irmã. Eu sempre concluo os meus sermões pensando nos momentos em que as pessoas podem estar vivendo, ao ouvir isso que eu estou falando. E eu não sei dizer nesse auditório em qual momento exatamente você está na sua vida, ou qual percepção que você tem tido a respeito de Jesus. Se de repente você é um daqueles que precisa ouvir essa noite, de que você não deve parar de congregar, de estar entre os discípulos de Jesus, que você deve achar esse lugar onde você é acolhido, onde você está entre outros discípulos. Você não deve caminhar sozinho. Talvez você esteja nesse lugar essa noite. Eu quero te convidar então para caminhar com a gente. Para caminhar com esse povo aqui que é um povo cheio de defeito. Que é um povo de gente pecadora. Aí alguém olha e fala assim, fala por você, né, César? Mas é um povo de gente pecadora, mas pecadores que foram alcançados pela graça e misericórdia de Jesus. E que estão dispostos, e que estão dispostas a serem voz de Jesus, a serem abraço de Jesus. E que estão dispostos a caminhar por esse mundo, olhando e clamando para que possam ser agentes do reino de Deus no mundo. E aí, quando alguém perguntar para estes, né? E aí, o que você tem feito pelo reino de Deus? Hein, Anderson? O que você tem feito pelo reino de Deus, Soninha? Aí a gente poder dizer, eu tenho seguido Jesus, tenho sido um discípulo de Jesus. E procurado ser um sinal do reino por onde que eu passo. Nesse sentido, talvez você seja aquela pessoa que já está tão acostumada com a presença de Deus, já está tão habituado, sabe? A estar entre os discípulos, a ter uma vida onde você, de oração, e parece que isso já se tornou tão rotineiro na sua vida, que você não consegue mais perceber o poder que é ter Jesus ao seu lado, ter Jesus com você, ter Jesus em você. E aí você já está acomodado, você já está sentado, você já está deixando a vida passar, deixando a vida te levar, a vida leva eu, e aí vai, está tudo certo. Meu irmão, acorda, o ressuscitado está com você, meu irmão. E Ele está te convidando, te convocando a caminhar com Ele, a ser discípulo dEle, a anunciar que Ele vive, e que Ele continua operando hoje. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua transformando vidas, Ele continua chamando as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, ainda hoje, nós servimos um Cristo que é ressuscitado e vivo. Sai da inércia, meu irmão, acorda, é tempo de despertar. Quantas pessoas estão sofrendo à sua volta? Quanta gente está precisando ouvir a voz de Jesus? Quanta gente está precisando tocar Jesus? E o que nós temos feito? Como que nós temos nos colocado? E como que nós temos agido enquanto discípulos de Jesus? E aí, até diante da minha história, não é tão difícil. Precisa fazer pós-graduação no Labtem, mas faça, que é muito bom e importante. Então o André vai pegar no meu pé, né? Mas uma pizza, uma roda de conversa, um lugar onde jogar bola, fazer um rola no jiu-jitsu,
Sabe, é onde você estiver, você estar pronto, você estar atento, você estar revestido e cheio desse amor que transforma, desse amor que nos convida sempre a sermos agentes transformadores no mundo. Jesus não nos chama para inércia, irmãos. Jesus não nos chama para ficarmos acomodados, bonitinhos, aqui sentados, tranquilinhos. Tem muita coisa para fazer. Sabe, a seara já está pronta, a colheita deve ser feita. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? É tempo de agir, meu irmão. É tempo de agir. E aí talvez você está pensando, poxa, mas por onde que eu posso começar? Aqui na nossa comunidade de fé eu posso te dar algumas dicas. O pastor Claudomir falou que precisamos de voluntários. Gente que ame quem chega através desses portões. Que receba com abraço, com sorriso. Precisamos de voluntários em tantas outras áreas, para cuidar das crianças, para cuidar da transmissão, para que a mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Precisamos de voluntários no espaço cultural, onde todas as semanas a gente recebe aqui perto ali de 300 pessoas, que vêm aqui em busca de um saber novo, vêm aqui em busca de uma nova oportunidade na vida, vêm aqui em busca, às vezes não sabem nem do que, mas está rolando um negócio lá, é de graça, eu vou. E aí, meu irmão, você pode ser o discípulo de Jesus que vai estar aqui recebendo essa pessoa e mostrando para ela quanto que Jesus a ama. E que se ela está perdida, sem saber muito o que fazer da vida, a gente sabe qual que é o caminho é Jesus. Percebe quanta coisa tem para fazer? Quanta coisa tem para fazer? Tem o IBQ Missão, mensalmente, vem aqui cedinho, prepara pão, prepara leite, mais do que isso, né? Prepara o coração, abre o coração, rasga o coração e vai lá para a praça no centro de Osasco. E lá então atende aquelas pessoas e mais do que servir um pão para quem está com fome, é dar o ouvido, é permitir-se tocar, para que aquelas pessoas também percebam e saibam que o ressuscitado as ama e que também está ao alcance delas. Olha só quanta coisa, olha só quanto lugar. E não é só isso. Provavelmente, bem perto de você, você deve conhecer alguém que está precisando de ser escutado, está precisando ser amado, está precisando ser acolhido, está precisando ser cuidado. E às vezes está no meio de dúvidas, às vezes está no meio de aflições, às vezes está passando por momentos de tanta turbulência, que se tornou uma pessoa truculenta, chata, difícil de engolir. Não tem gente assim perto da gente? Essa pessoa também precisa ser tocada por Jesus. E Jesus te convida a tocar essa pessoa, a amar essa pessoa, a ser vida, a ser luz na vida dessa pessoa. Quanta coisa boa a gente pode aprender através dessa história de Tomé e desse encontro dele com Jesus. Que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem ao nosso encontro. Que onde os discípulos dele se reúnem, ele ali está também, presente. Ele ali está também cuidando. Ele ali está também potencializando esses discípulos para que eles possam ser o sinal dele no mundo. E ele também está presente entre aqueles que sofrem, entre aqueles que são desprezados pela sociedade, entre aqueles que são desprezados às vezes por nós. Mas ele está ao alcance deles. E ele nos convida para sermos presença dele, também para essas pessoas, O desafio é grande, não é? O desafio é grande. Mas ele nos deu o seu Espírito, para que nós possamos ser capacitados a sermos discípulos dele, cada vez mais parecidos com Jesus. Eu falei daquele momento na minha vida, onde eu estava me sentindo desprezado por Deus e distante de Deus. E eu lembro bem que naquele tempo, a minha expectativa de vida, a minha esperança, o meu desejo, tudo aquilo que eu sonhava, tinha a ver comigo mesmo. Tinha a ver com ter mais dinheiro, tinha a ver com eu ter mais posses, tinha a ver com eu me destacar cada vez mais profissionalmente, tinha a ver comigo, só comigo. Estava olhando só para o meu umbigo. Mas quando Jesus me alcançou, e
E eu vejo aquele dia como o dia que Jesus foi lá só para falar com Tomé, sabe? E aquele dia o Fernando foi lá como servo de Deus, como Jesus para mim, para falar comigo. Jesus foi ali para falar comigo, para me chamar de volta, para me mostrar o caminho, para me tirar daquele caminho de egoísmo e me mostrar que havia muito a se fazer, há muito a se fazer. E que Ele não tinha me abandonado jamais. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele estava com a mão estendida, me chamando: vem César, vem ser meu discípulo, vem caminhar comigo. Toca a minha chaga, César. Sente aqui a ferida do meu lado e caminha comigo, caminha comigo. Seja sinal do reino no mundo. E eu oro a Deus para que cada um de nós nessa noite ouça essa voz de Jesus nos chamando, Jesus nos convidando a tocá-lo, Jesus nos convidando a sermos cada dia mais sinais do reino no mundo, sinais do reino do mundo, porque o Cristo ressurreto está presente entre nós. Amém?